A 17ª Conferência do Sintese começou na manhã do dia 17, com uma análise de conjuntura. Estiveram presentes o jornalista e fundador do site Operamundi, Breno Altman, e o professor aposentado da Rede Estadual de Ensino e ex-presidente da CUT Sergipe, Rubens Marques. A nossa repórter, Carol Rejane, esteve lá e vai mostrar tudo o que aconteceu para vocês. Breno, a gente está vivendo um novo cenário desde o dia 30 de outubro, apesar de Bolsonaro ainda ser presidente da República. Então, conta para os nossos telespectadores o que representa para o Brasil a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. Eu acho que representa fundamentalmente uma interrupção do processo que se iniciou com a derrubada da presidenta Dilma Rousseff em 2016. Em 2016, após a queda da presidenta, se estabeleceu um governo que aplicou um programa que não era o programa que tinha recebido o voto popular em 2014. Um programa marcado pelas chamadas reformas liberais. Privatizações, reforma trabalhista, reforma previdenciária, teto de gastos. Uma política muito favorável ao capital, ao tal mercado, e muito desfavorável à classe trabalhadora. Esse processo também manchou a democracia brasileira, com a Operação Lava Jato, com a perseguição judicial contra o presidente Lula. Houve um processo de deterioração da democracia brasileira e das suas instituições. A vitória de Lula no dia 30 de outubro põe fim a esse processo, permite a reversão desse processo. É claro que vai ser um trabalho dificílimo que o presidente Lula terá pela frente, mas ao voltar ao Palácio do Planalto, ele tem as ferramentas para enterrar o golpismo e as reformas antipopulares e antidemocráticas que o período Temer-Bolsonaro significou na vida do país. Dudu, em sua fala você ressaltou que a luta de classes nesse processo eleitoral, ela foi manchada. Explica para nós como foi que aconteceu, como foi que isso aconteceu, como foi que aconteceu essa mancha na luta de classes. Com relação à luta de classes que estabeleceu no Brasil nesse processo eleitoral, ela ficou manchada, por quê? Porque de um lado o povo elegeu Lula, principalmente no Nordeste, elegeu Lula. Mas, por outro lado, elegeu governadores inimigos do povo, de direitas, neoliberais e principalmente o Congresso Nacional. Então aí é uma dicotomia. O povo elege Lula, mas também elegeu parte importante dos deputados e senadores que farão oposição a Lula. E mais do que fazer oposição ao governo Lula, fazer oposição às pautas necessárias da classe trabalhadora. Pela tarde, o debate foi sobre comunicação de massas e mídias no fortalecimento da classe trabalhadora. Os mediadores foram o professor Dr. César Bolanho, professor de Economia e de Comunicação da Universidade Federal de Sergipe, e a jornalista, assessora de comunicação do Instituto Trabalho, Indústria e Desenvolvimento, TDI Brasil, Rosana Lana. Acompanhe. Professor César, nesses últimos anos, nessas últimas décadas, a gente viu a ascensão da internet, a mudança, a ascensão, a criação das mídias digitais, mas uma coisa ainda é a mesma, a concentração da comunicação. Então, como é que a classe trabalhadora pode usar como uma comunicação tão concentrada para ampliar sua luta na busca de direitos? Bom, na verdade, o surgimento da internet trouxe coisas boas e coisas más. Então, o que ela trouxe de bom é que existe uma maior movimentação, mais gente tem capacidade de falar e de se organizar através da rede. O que ela trouxe de mal é que a concentração, na verdade, ela aumentou. Porque agora quem controla a comunicação é meia dúzia de empresas internacionais e elas têm poder de censura, têm poder de controle e têm poder de vigilância sobre o que a gente fala. Então a classe trabalhadora tem que procurar se valer dessa ferramenta da maneira que for possível, porque ela precisa desenvolver mecanismos para garantir a sua autonomia política e a sua autonomia cultural. Então precisa utilizar também outros mecanismos que não sejam puramente as plataformas digitais. Então ela tem que se organizar dentro e fora
do mundo digital, procurando produzir uma comunicação alternativa e um projeto alternativo de sociedade. Osana, sabemos que as fake news tiveram um papel fundamental nas eleições de 2018 e elas também atuaram em 2022. Então, fala com a gente, fala com os nossos telespectadores que estão acompanhando o nosso TV Síntese, como se vacinar contra as fake news. É importante, primeiro, não compartilhar notícias que você suspeitar que são notícias falsas, as chamadas fake news. Então é muito importante que a gente verifique, não passe em grupo, nada disso, porque isso vai, numa bola de neve, aumentando o número de pessoas que recebem notícias falsas. Muitas acreditam nessas notícias. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Para isso tem vários mecanismos de checagem, sites na internet para checar as notícias se são verdadeiras ou falsas. Eu acho que nessa eleição, ao contrário do que aconteceu em 2018, a gente melhorou na questão das vacinas contra essas notícias falsas. Né? Ainda teve muito nessa eleição, é verdade, mas a gente melhorou a nossa relação com elas, de não compartilhar, de denunciar notícias falsas. Todo esse processo eu acho que a gente conseguiu, pelo menos em alguns casos, falar a verdade, contar a verdade, que é sempre o que a sociedade precisa. Notícias verdadeiras que contribuam com a evolução, o fortalecimento da nossa classe, da classe trabalhadora.